Você já sentiu que está travando batalhas que ninguém vê? Que quanto mais tenta seguir a Deus, mais os ataques aumentam. A Bíblia revela em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra pessoas, ou e sim contra forças espirituais que operam nas sombras. Hoje você vai descobrir como vestir a armadura de Deus e permanecer de pé mesmo nos dias maus. Fique comigo até o final, porque essa palavra pode mudar completamente a forma como você enfrenta suas lutas. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de 13 livros do Novo Testamento escritos pelo apóstolo Paulo para igrejas e indivíduos, e representam 23% do conteúdo do Novo Testamento. Elas incluem instruções teológicas, conselhos práticos e encorajamento espiritual. Entre elas estão Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e as cartas pastorais como Timóteo, Tito e Filemon. Esses escritos abordam temas como a salvação pela fé, a graça de Deus, a vida cristã e a unidade da Igreja, sendo fundamentais para a formação da doutrina cristã e a edificação espiritual dos crentes. No vídeo de hoje vamos nos ater sobre o capítulo 6 da Carta aos Efésios, uma das cartas escritas por Paulo na prisão, em seu primeiro encarceramento na cidade de Roma, entre os anos de 60 e 62 a.C. Éfeso é a maior e mais importante cidade na província romana da Ásia, situada na atual Turquia Ocidental. Em seu auge, tinha uma população de aproximadamente 300 mil habitantes. Atualmente, as ruínas de Éfeso são uma atração turística muito popular, sendo acessíveis pelo aeroporto Adnan Menderes e pela cidade turística de Coadas. Em 2015, as ruínas foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco. A Igreja de Éfeso. Segundo Atos, capítulo 19, versículos de 8 a 10, Paulo permaneceu por cerca de 3 anos em Éfeso, fato que é considerado o período mais longo registrado em uma única cidade durante suas viagens missionárias. Conforme o mesmo livro de Atos, capítulo 19, versículo 19, muitos convertidos queimaram publicamente livros de magia, mostrando a transformação causada pelo Evangelho de Cristo. Éfeso possui uma das 7 igrejas da Ásia mencionadas no livro do Apocalipse e o Evangelho segundo João pode ter sido escrito nesta cidade também. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Segundo Efésios capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É fundamental usarmos a proteção completa providenciada por Deus porque o combate existe e é espiritual, contra principados e potestades, nefastos opressores de nossas vidas. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, lembre-se todos os dias que o nosso inimigo comum, Satanás, é um adversário astuto, inteligente e ardiloso, que emprega métodos e estratégias bem definidos na tentativa de ferir o povo de Deus. A armadura de Deus é composta por cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias da preparação do Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Vamos mergulhar na palavra sobre cada uma destas peças fundamentais da armadura de Deus. Cinto ou cinturão da verdade, citado em Efésios capítulo 6, verso 14. Peça muito importante para os soldados que serve para manter todas as demais peças da indumentária no lugar. A verdade de Deus é a base na vida de todo cristão, naquilo que fazemos e acreditamos, fundamental para discernirmos sobre a verdade das Escrituras. A verdade de quem Deus é. A verdade sobre nós mesmos. A verdade sobre o mundo em que vivemos. Devemos viver de forma íntegra e guiados pela palavra de Deus, que é a verdade absoluta, para discernirmos sobre o erro e resistir às mentiras do diabo, inimigo de Deus e da humanidade. Quando usamos o cinturão da verdade, buscamos viver uma vida baseada na verdade de Deus e a buscar a verdade em todas as situações, e a viver com integridade e honestidade, fortalecidos contra o nosso adversário que tenta nos desviar da verdade mencionada em Efésios capítulo 6, verso 14. Couraça é uma armadura defensiva, inicialmente feita com couro e depois metal, que protege os soldados, cobrindo o peito e as costas. Somos revestidos pela justiça de Cristo e chamados a viver de forma justa em todas as áreas da vida. Ela nos foi concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo pela fé em seu sacrifício na cruz. A justiça de Cristo é a nossa cobertura contra a condenação do pecado, pois quando cremos em Cristo como nosso Salvador, somos justificados diante de Deus, declarados justos por causa da justiça imputada em nós por Cristo. A couraça da justiça nos protege dos ataques do nosso inimigo, que tenta nos acusar e nos fazer indignos ou culpados. Quando trajamos a couraça da justiça temos a confiança de que somos justos diante de Deus por causa de Cristo, independentemente do que o diabo ou outras pessoas possam dizer. A couraça da justiça nos inspira a viver uma vida justa e correta diante de Deus e dos outros, buscando a justiça de Deus em todas as áreas de nossas vidas, em amar ao próximo, ser honestos, agir com integridade.
Quando estamos revestidos com essa couraça, podemos enfrentar as tentações e aos ataques do inimigo com confiança, sabendo que somos protegidos pela justiça do Evangelho da Paz ou sapatos do Evangelho da Paz, citado em Efésios capítulo 6, verso 15. O sapato do soldado romano era projetado para dar firmeza e estabilidade ao soldado durante a batalha. Representam a preparação para pregar o Evangelho da Paz a todos os povos e nações, com estabilidade e firmeza para caminhar em nosso propósito e chamado, que é pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho da Paz é a mensagem de reconciliação entre Deus e a humanidade por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho deve ser pregado com confiança a todas as pessoas, em todas as nações e línguas, estando prontos a compartilhar essa mensagem com todos os que encontramos em nossa jornada, promovendo a verdadeira paz por onde passamos. Mesmo em terrenos difíceis e em lugares acidentados, é missão de todas as pessoas cristãs pregar a mensagem de Cristo às pessoas que, ainda, não foram alcançadas e a lugares em que o Evangelho não chegou ou foi pouco pregado, e até mesmo em Efésios capítulo 6, verso 16. Os soldados usavam um escudo grande e resistente para se proteger dos ataques do exército inimigo. O escudo da fé representa a nossa fé em Deus e na sua palavra, que nos protege contra os ataques do inimigo. É um escudo que protege nossa mente e coração contra as setas inflamadas do maligno, que são as mentiras e enganos que ele tenta nos fazer acreditar. Quando estamos firmes na nossa fé em Deus e em sua palavra, temos um escudo que nos protege contra o medo, a dúvida, a tentação e todas as estratégias ardilosas do nosso adversário, com a plena confiança de que Deus é conosco e as suas promessas são verdadeiras. A fé em Deus nos ajuda a superar obstáculos e desafios que enfrentamos diariamente em nossa vida cristã, sabendo que o nosso Pai dará a força que necessitamos para superar desertos, crises, aflições, lutas e adversidades, com coragem e determinação. O escudo da fé é, portanto, um símbolo da nossa confiança em Deus e na sua palavra. Descrito em Efésios capítulo 6, verso 17. O capacete ou elmo era uma peça essencial na armadura dos soldados, que protegia a cabeça contra golpes e ferimentos na batalha. O capacete da salvação representa a proteção da nossa mente e pensamentos contra os ataques do inimigo, que busca o tempo todo nos enganar e desviar do caminho de Deus. A salvação é o dom oferecido por Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos liberta do pecado e da morte e nos garante a vida eterna. Quando aceitamos Cristo como nosso único, exclusivo e suficiente Salvador e Consumador da nossa fé, somos transformados e nossa mente é renovada pelo poder de Deus, que significa metanoia. Usar o capacete da salvação significa que estamos conscientes da salvação e protegidos pela certeza de que pertencemos a Deus, e que temos um lugar garantido no céu, o que nos dá segurança e confiança em nossas escolhas e nos ajuda a manter a nossa mente focada nas coisas de Deus. Quando estamos com o capacete da salvação, resistimos às mentiras e enganos do nosso adversário, que busca incessantemente a nos fazer duvidar da salvação e a nos afastar de Deus, seguindo firmes e confiantes em nossa identidade em Cristo Jesus, lembrando diariamente que somos salvos e dessa forma, guardamos nossa mente contra dúvidas. Apresentado em Efésios, capítulo 6, verso 17. Arma poderosa utilizada pelos soldados para ataque e defesa contra os soldados do exército inimigo. A espada do Espírito representa a palavra de Deus, que é a nossa arma espiritual mais poderosa para combater o inimigo, suas mentiras e enganos. Ela é viva e eficaz, capaz de penetrar nosso coração e mente e revelar a verdade de Deus. Quando enfrentamos tentações, dúvidas ou desafios, a palavra de Deus é a nossa fonte de força e orientação, nossa única regra de fé e prática, que nos mostra a vontade de Deus e nos dá a sabedoria e o discernimento para tomar as decisões corretas em nossas vidas, e nos ajuda fortemente a combater as mentiras do inimigo. Usamos as Escrituras para combater as mentiras do maligno e proclamar a verdade de Deus. Quando somos tentados a acreditar nas mentiras do adversário, podemos utilizar a palavra de Deus para refutar as mentiras e fortalecer a nossa fé em Deus. A espada do Espírito não é só uma arma de ataque, mas também de defesa, que serve para nos proteger dos ataques. São capazes de fazer a diferença em nossas vidas como cristãos na luta contra o diabo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, conforme Efésios capítulo 6, verso 13. Se essa mensagem falou com o seu coração, escreva nos comentários: eu me revisto da palavra de Deus. Se inscreva no canal para continuar sendo fortalecido pela palavra que sustenta, e deixe seu like para que essa mensagem alcance mais vidas. Porque a palavra de Deus continua viva, continua fiel, e nunca volta vazia.